tentando recuperar algumas folhas que detonaram, né? Para tirar. Vocês fizeram a ferida e estava sempre tirando a casquinha e impedindo a cicatrização. Porque todas as sementes que caíam ou folha eram varridas mesmo com vassoura. E as folhas é o adubo da floresta, gente. Sim, é o adubo, é a comida da floresta. Ela não conseguia. Por que o solo da mata é tão abundante, é tão rico, tem árvores imensas? Porque tem uma camada de serrapilheira assim, de folha que cai, de nutriente que estava lá embaixo, quando levou para a folha e aquela folha caiu. Sim, é um ciclo dela. Sabe, é o ciclo. Se você tira. O ciclo, a gente ia no lado igual você botou a cara, o pessoal ia do outro, né? Voltando aquela sem nada, né? Estava justamente isso. Agora que está tentando organizar melhor, mas ainda tem briga. O que as pessoas precisam entender é que elas são bichos. Nós somos animais da floresta, vamos dizer assim. Claro que a gente tem um intelecto, etc e tal, mas o que vale isso se a gente não aplica? De forma benéfica, sempre conta, sempre jogando, fazendo gol conta, sabe? A cobra faz parte, gente. A cobra faz parte do ambiente. Agora, quando você isola todo o entorno, você obriga ela a ficar ali. Ela não vai te pegar de sacanagem, né? Vou lá de noite na casa daquele cara. Não, não tem essa malícia. Você fala uma coisa? Até quando o solo chega nesse estágio, gente, de mineração, a natureza vai dar um jeito de se regenerar. E cenários como esse aqui não é raridade, tá? A natureza vai se regenerar. Claro que se o ser humano quiser colaborar com isso, ela vai se regenerar mais rápido. E ele vai poder usufruir. E vai poder usufruir mais rápido. Mas quanto pior for a degradação, mais demorado vai ser. Independente se o ser humano vai ajudar ou não. Mas é isso. Tá? Tem que acelerar. Olha aqui um outro caso bem comum aqui na nossa região. Olha isso aqui, gente. O que é isso aqui? Erosão, cara. Claramente uma erosão por conta de caminho de boi. O que acontece? Essa foto foi tirada provavelmente perto de um leito d'água, nessa baixadinha aqui. Os caras põem o boi e falam: vai meu filho, vai com Deus. Aí o boi precisa de água. Todo dia o bicho precisa beber água. Então, se só tem água aqui embaixo, ele vai preferencialmente ficar aqui embaixo. Nessa época agora da seca, ele vai comer tudo que está aqui e aí vai ter que começar a subir morro. Sobe morro, volta a beber água. Sobe morro, volta a beber água. Sobe morro, volta a beber água. E ele fica nisso aqui. Isso aqui vai fazendo o chão ficar batido, vai fazendo a erosão, vai compactando. Essa água vai pegando embalo, vai destruindo tudo aqui para baixo, vai formando aquelas vossorocas. E se você der sorte, o boi não morre. Se você der sorte, porque dependendo do tamanho da seca, você pode ter até capim lá em cima, mas quando o boi chega lá, naquele brotinho verdinho, dá uma sede desgraçada, tem que voltar lá embaixo para beber água. Aí volta lá. Aí agora ele fala: agora eu vou chegar lá em cima. Aí sai marchando, decidido em comer aquele brotinho de capim, chega lá, bateu uma sede desgraçada. Mas na seca, né, quando for os bichos, tudo dá caganeiro, Sim, é porque come brotação. Exatamente. O capim de rebrote, gente, o capim, isso é muito ruim. É ruim o capim. E é ruim pro boi. Porque o capim rebrotado, ele é aminoácido puro. Toma um pouco de aminoácido puro para você ver se você não vai ficar de caganeira também e vai emagrecer. O boi quer proteína, então ele precisa do capim um teor certo de proteína. E assim é o que acontece nessa época, né? Aí ele começa a comer broto, e a planta perdendo o broto, ele não tem folha para fazer fotossíntese, a brotação futuro prejudicada, e o pasto do cara vai embora. Todo o agrossistema. Todo o agrossistema. Num caso desse aqui, gente, o que vocês recomendariam aqui para ajudar a recomposição dessa área? Letra A, fazer uma agrofloresta de cima e embaixo. Letra B, passar no trator e jogar calcário. Letra C, tirar o gado da área. Ou letra D, nenhuma das respostas assim. O que vocês acham? Vamos atuar no que ela já está mostrando. Se você pede ajuda na natureza, eu quero te ajudar. Sistema, paisagem, eu quero te recuperar. Olha para a paisagem e vê o que... Quando você quer ajudar alguém, você pergunta: chega na sua casa para almoçar. Quer uma ajuda? Posso te ajudar? Quer que eu faça alguma coisa? Aí você vai falar: pica essa cebola. Pronto, vou lá picar a cebola. Você perguntou para o sistema como é que você pode ajudar. E ele te respondeu. Qual foi a primeira resposta?
tirou o gado nesse momento, porque o capim não tem mais capim. Primeira coisa. Segunda coisa, você pode fazer. Fazer uma agrofloresta. Mas é caro, não. Não, Imagina você plantar isso tudo de muda aí. então Não, tem na água, natureza. Controlar o caminho da água. Controlar o caminho da água pode ser uma ótima, porque essa água, mesmo sem o gado, vai continuar descendo água aqui, ó. Será que tem como a gente barrar isso aqui? Evitar aqui um caminho d'água, um corredorzinho de água, fazer umas valetinhas? Se você fizer isso, a natureza vai obrigada. Aí, próximo passo. O que você pode fazer? Quem é um grande plantador de árvore na nossa natureza? Pássaro. Qual pássaro que vai querer plantar árvore aqui? Não tem onde pousar, cara. Para ele fazer o plantiozinho dele tranquilo, ele precisa pousar e relaxar. Certo? Se não tem onde ele pousar e relaxar, ele não vai plantar. Uma das estratégias muito simples é fazer um puleiro. Você fica 2 moirões e põe um bambu. Só de fazer isso, os pássaros já vão parar ali, vai dar aquela descansada e vai dar aquela do parto de plantar aquela semente. Se você quiser fazer isso no forma de plantar uma árvore, mas não, você vai plantar sapucaia? Não. Você vai plantar laranjeira? Vai plantar café? Para fazer um puleiro para a árvore? Não, vamos plantar uma fruta do lobo, um açapeixe, um alecrim do campo, um troço bravo, porque é só para fazer um puleiro. Então, se você fazer esses, é isso que eu estou querendo chegar. A gente ler o que está acontecendo e saber a caminhada. Fazer uma agrofloresta seria a parte mais avançada. Mas não tem sentido eu fazer uma agrofloresta deixando a água descer, sabe? Deixando o gado super pisotear a área, não tendo nenhum puleiro. Então, assim, passo a passo. Agora, vou passar a palavra para a Nina finalmente. E agradeço aí. A gente vai ler, vamos abrir para as perguntas também, mas só queria dar assim, agora é o espaço de finalização do encontro. Então não tem nada, só vai ter o forró ali no coreto depois 8h30. Né? Então se quiser estender um pouco o pessoal topar, tranquilo. Porque os outros espaços encadeado. Se quiser mais um pouquinho até 7h15, 7h30 a galera topar, tranquilo. Não tem problema não, tá? Tá, qualquer coisa vocês me avisam. Bom, o que eu acho que o mais importante, acho que pegando o gancho do que o Gui estava falando aqui, porque assim, quando a Guilherme vai falar, o pessoal já acha que a gente vai chegar aqui e falar, vamos fazer agrofloresta. Gente, não é modelo. Não dá para eu vir aqui e falar, olha, não, planta assim, a gente plantou assim, assado, funcionou assim, assado, e vai levar um modelinho para casa, vai chegar lá e vai aplicar, pronto, acabou. Isso é o que a gente estava fazendo enquanto agricultores, né, há um tempo atrás, né, que era justamente tentar ficar replicando, vai lá na academia, vai lá o extensionista, não sei o que, e fala, ah não, planta assim, o milho no espaçamento tal, adubo tal, não, empreende aquele modelinho, deu certo. Não funcionou, não está funcionando, está gerando degradação. Então, o que a gente precisa aqui é realmente entender os processos. E quem é que vai dar esses processos? A própria natureza. Ela é a grande professora. Né? Não tem nem Ernest Goethe, que é o real professor. Ele é um cara, por exemplo, que consegue olhar a natureza e deu uma mastigada para a gente entender, isso é fantástico. E aí, até uma frase que eu queria trazer dele, que eu acho que vem bem do que a gente está trazendo, é que nós não somos os seres inteligentes. A gente precisa realmente vestir a calça, na verdade, descer do pedestal e vestir realmente a sandalinha da humildade, de entender que a gente faz parte de um sistema inteligente. A gente faz parte da natureza e ela está ali há 4 bilhões, 4 bilhões e meio de anos, experimentando dia após dia. E é isso que é o processo de evolução, que a gente estuda lá na escola, né, quando vai entender como é que a natureza evoluiu. Né? A evolução nada mais é do que a natureza fazendo experiências, o que dá certo fica, o que não dá certo
não deu certo? Um erro. É um erro? Não, gente, o ser humano não é um erro. A gente pode, a gente tem um potencial fantástico de catalisar os processos, de atuar como natureza. Não contra ela, com ela, porque nós somos natureza. Mas para a gente ser natureza, a gente tem que se reconhecer como, né? Então a gente realmente tem que ser natureza. E a gente lá de cima, olhando a natureza lá de cima e falando eu que sei, a gente não consegue ser. Então a gente precisa olhar, né, se entender enquanto criancinha que está engatinhando ainda aqui no planeta e olhar para a mãe e perguntar como é que faz, né? A natureza está aí fazendo isso. E aí, bom, estou viajando aqui, mas voltando para a apresentação, a gente precisa realmente compatibilizar a produção de alimento com a conservação da biodiversidade, do ambiente, mas só conservar vai resolver? Agora, o nosso desafio... Como é que funciona isso É os aqui? dois de baixo. Ah, tá. Não. Não, é porque o para baixo vai para frente. Meu Deus. Isso. Conservar, produzir e conservar vai resolver? Diante do cenário que a gente tem encontrado, Tem que restaurar. a gente precisa produzir e restaurar. Então, a nossa missão é muito maior do que os nossos tataravós tinham. Então, a gente não tem essa opção de só conservar. A gente realmente precisa restaurar. Então, como a gente pode produzir alimento e restaurar a natureza? Então, para isso, a gente precisa realmente compreender esses processos ecológicos, né? Ver como é que a natureza funciona e manejar os agrossistemas, né? Os ecossistemas e também os nossos plantios, né? Fazer os nossos plantios de acordo com esses processos ecológicos. Quais são eles? Como que a gente compatibiliza, né? Como que a gente compreende esses processos? É olhando para a floresta, com humildade. Né? Realmente de tentar parar de achar que sabe e olhar mesmo, né? Se permitir permear por essa sabedoria que está ali na natureza, que está dentro da gente também, né? Então, quando vocês olham assim, uma vegetação, né? Um ambiente natural, o que tem? O que chama a atenção de vocês? Aí. Diversidade. Biodiversidade, então, é algo, né, que eu acho que é consenso de todos que, assim, a natureza trabalha com biodiversidade, com uma diversidade enorme de vida. Então, o que a gente deve fazer nos nossos plantios e nos nossos manejos? Dá para continuar com monocultura? Não dá. Então, a gente precisa ter diversidade. O que mais? Lembra, gente, que a natureza foi a partir dessa evolução que a gente está falando, é o modelo mais atual e maior eficiência de absorver energia do sol. No início não era assim, não tinha um monte de planta assim. Ela foi se refinando, foi se adaptando, se atualizando e hoje, né, é o que tem de mais absurdo em aproveitar a energia do sol. Isso aqui é tecnologia de ponta, É gente. tecnologia de ponta. Sabe? E a outra coisa que você pode observar na cápsula de lá de cá é exatamente as folhas, né, que vão caindo ali, ou seja, tem muito mais matéria orgânica ali para as mais diversas plantas que ali estão. Então tem o solo está sempre coberto, né? Não só de vida, né? Porque a gente vê aqui várias plantas, né? Cobrindo o solo, mas também folhas mortas, né? Então o solo está sempre coberto e é muito raro você ver na natureza uma cobertura fina, né? Como a colega trouxe, deixa uma camadinha fina. Não, precisa de ser serrapilheira grossa, A gente gente. ainda vai chegar nesse ponto. É. Ainda está grande, mas é o que a gente quer Isso chegar. traz muita proteção para o solo, não é só a questão do adubo, então vem toda a ciclagem, né, dos nutrientes e, né, que essa cobertura traz, mas também a proteção mesmo, de não deixar o solo, os raios de sol chegar no solo, que esquenta o solo, mata a vida que tem ali naquele solo, né? E também da água, né? Quando a água cai ali, pode ser uma tempestade que for, mas aquilo amortece de tal forma que nunca vai acontecer erosão. Muito
acontece. A gente até viu, né, porque a gente está num lugar geologicamente ativo, né, então em 2011 a gente viu áreas naturais sofrerem erosão. Sim, isso acontece, mas muito mais raro, né, só em lugares que realmente está acontecendo o processo erosivo natural. Então, uma grande proteção. Mas tem mais coisas que dá pra gente, na verdade, infinitas, né? Só um parênteses. Quando teve esses deslizamentos em 2011, naquelas florestas, né, grandonas, assim, pô, tinha mato, absurdo. Para onde foi aquela matéria orgânica? Aquelas árvores, todo isso que estava lá e que deslizou e que desapareceu, foi para onde? Foi soterrado. Isso é o quê? Uma estratégia de quê da natureza? De armazenar energia, guardar energia, abrindo a possibilidade de uma outra vegetação crescer ali de cima, para lá na frente acumular de novo. Em algum momento, o ciclo tivemos invasões aqui. Não, mas isso aí é um processo da natureza. É um processo natural, isso acontece na natureza. Aí também tem os estratos, né? Os tamanhos diferentes, né? Tem A estratificação, né? tem coisas como as palmeiras, tem o tronco, né? Provavelmente a árvore maior, né? Que vai dando essas várias camadas, né? De composição ali da floresta. E o que é isso? Que estratégia é essa que a natureza desenvolveu? Captação da luz. É a otimizar a captação da luz mesmo. Então, não é só em um andar, ela não é bidimensional, né? Não é só largura, né, e profundidade, né? Que quando a gente planta uma monocultura é isso. O sol entra, tem, sei lá, repolho. Só repolho plantado, só repolho aproveitando ali, o que o repolho não aproveita vai lá para baixo. Você vai dar palestra comigo? Então, na estratificação a gente consegue absorver muito mais luz, né? Rosa, vem cá. Vai deixar. Rosa. Então, peraí, eu vou. Então, a gente aqui consegue ver bem claramente essa estratificação. Então, árvores emergentes, né? Já no extrato alto, ali por baixo vai ter plantas no extrato médio. O Ernst ele consegue discernir 11 estratos, né? Segundo Fernando Rebelo. Só que a gente consegue também ver que eles se misturam, né? Na verdade, é todo um gradiente que está aproveitando a luminosidade ali. E tem mais coisas que a gente pode ver nessa natureza, né? O que vocês enxergam aí, nessa imagem? Abrigo, né, para os animais, vários tipos, tanto os mais altos, as galinhas, os mais baixos, cada um vai alocar em um local mais apropriado, né, para a espécie. Por isso essa estratificação também. Sim, tem oportunidades assim, né, de vida. E isso é um dos segredos da biodiversidade dos trópicos. Com toda essa estratificação, a gente tem oportunidade de vários ambientes diferentes para que a vida aconteça. Mas esse macaco, ele está parado? Ele está se divertindo. Super adaptável, né? Feliz. Meditando e levitando. Tá voando. Então, na natureza, gente, nada é estático. Nada está ali paradinho. Da mesma forma que esse macaco, né, está se jogando de galho em galho, os galhos quebram. Uma árvore cai
rebrotar. Então isso é muito importante que a gente tenha em mente, né? Bom, desculpa, gente. Então, a gente falou da biodiversidade, da estratificação, a sucessão natural, acho que o Gui trouxe bastante, todo esse dinamismo, né, da sucessão. A dinâmica em si dos galhos e da cobertura do solo. Então, a gente precisa manejar os nossos ecossistemas trazendo todos esses princípios. Sempre revendo. E outros, né? Porque se a gente ficar observando mais, a gente pode aprender outros processos que estão ali que às vezes a gente ainda não catalisou eles, né? Mas é uma sabedoria infinita. E aí a gente pode aplicar todos esses princípios para plantar lá a cebola europeia, porque é isso, a gente gosta de comer a taioba e tudo mais, mas tem gente que vai querer comer a cebola? Tem. A gente pode? Pode. A gente pode plantar a cebola, só que a gente vai ter que plantar a cebola entendendo como que é isso, onde vai ser possível plantar cebola, em que momento vai ser, qual que é o papel, qual é a exigência nutricional, né, de vida mesmo, quanto de qualidade e quantidade de vida tem que estar ali consolidada naquele solo para que a gente possa colher uma cebola, né, que é de um ambiente totalmente diferente do nosso. Então a gente tem vários casos aí de morango plantado em agrofloresta, bombando. Mas a gente precisa entender qual que é a necessidade ecofisiológica, né? Qual que é a necessidade que aquela planta ali vai ter, qual que é o papel que ela vai ter, né, naquele sistema, né? Não só de qual que é o estrato que ela ocupa, qual que é o estágio sucessional que ela ocupa, né? Em que momento que ela vai entrar ali na floresta. Se eu quero plantar café hoje, num ambiente degradado, eu vou ser capaz de fazer isso simplesmente chego lá, cavo um buraco e planto café? Não. Então, às vezes, eu vou ter que pegar emprestado. E aí, eu tenho que realmente ter pesar muito os prós e os contras, de pegar um esterco do vizinho, de comprar um calcário ali, né? Porque a gente tem vários recursos dentro de uma agricultura orgânica e tudo mais, para que a gente possa plantar determinadas coisas que não estão, mas a gente vai estar pegando emprestado. Então a gente tem que estar cientes disso. E cientes de que vai vir, às vezes, um bicho mineiro ali e pode, né, acabar com o seu café. Né? Então a gente precisa ter essa clareza dos processos. Né? É um processo de alfabetização ecológica, né, na verdade. E, por exemplo, na casa da gente, eu plantei couve e cebolinha. No princípio, dava maravilhoso. Agora, nem vinga. Começa assim e fica parado. Não vai nem pra frente, não morre. Fica aquilo ali, ó. Entendeu? Vê a lagarta até come, mas não desenvolve. O que é? O solo está fraco demais, porque cansou de produzir aquilo. Aí a gente precisa entender assim, qual é a exigência nutricional, né, da planta que você está querendo. Se você vai sempre plantar ela no mesmo lugar, aquele solo vai ficar exaurido daquilo. Então a natureza ela vai sempre caminhar para a sucessão. Então ela caminhando para a sucessão, a natureza vai começar a falar, ó, não dá mais para plantar isso aqui. É isso que ela está tentando te dizer. Agora você vai ter que movimentar de outra forma ali. Bom, então isso aqui é um exemplo de um sistema agroflorestal com 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio. Então a gente tem ali, olha, então assim, isso trazendo um pouco dos cultivos agrícolas dentro dessa percepção. Então a gente pode trazer, então, aqui a gente vai ter um extrato baixo e um extrato alto aqui, que é a mandioca, pode ter um extrato emergente, né? Então a gente vai montar esse quebra-cabeça e pensando que as espécies que são de um ciclo adiante estão aqui sendo criadas por essa placenta, né? Que é o cuidado. Eu achei muito legal que alguém
quando o Gui perguntou o que ele via num sistema, naquele sistema de abundância, vocês repararam que alguém falou cuidado? Quem que estava cuidando ali? Não tinha ser humano ali. A natureza, ela cuida. Então a gente pode também aprender esse cuidado e reproduzir nos nossos sistemas. Então, aqui, a mandioca, ela está atuando não só para produzir mandioca, mas também para cuidar das mudinhas que vão estar lá no futuro. Depois de 18 anos, olha, essa árvore gigantesca aqui, ela foi criada para aquela mandioca lá, de não sei quantos anos atrás. E aí aqui, né, depois de 18 anos, a gente consegue produzir um café, né, que tem uma necessidade muito maior, né, de qualidade e quantidade de vida consolidada. E aí, mais pra frente ainda, né, no sistema, a gente consegue ter castanhas, consegue realmente ter um sistema de abundância, onde a gente consegue vários frutos, castanhas, vida, né? Só uma observação, assim, mais ou menos, do que ela falou. O problema do ser humano é que ele degradou os ambientes, ele chegou a ambientes de baixa capacidade, só que ele quer cultivar, ele continua querendo cultivar nesses ambientes plantas que são de um lugar de luxo. Por exemplo, um café, por exemplo, um cacau, por exemplo, uma laranja, sabe? São plantas que exigem uma quantidade de abundância, de umidade, de sombra, de solo macio, de muitos micro-organismos ali no solo. Só que você está naquele pasto degradado, que mal braquiária está crescendo, e você quer porque quer plantar ali um pé de laranja. Aí o que acontece? Você faz um buraquinho, se você for generoso, você fez um buraco de 50 centímetros de largura por 50 centímetros de profundidade. E aí você botou lá e ainda comprou adubo. Nossa, a terra está pobre, então eu vou botar um adubo. Plantou lá. E aí, quando você voltou semana que vem, o que aconteceu? A formiga está trabalhando para progredir aquele ambiente, para levar o ambiente para frente, sabe? Então ela está te dizendo, meu amigo, não tem como você botar agora um pé de laranja nessa terra ruim. Agora, pergunta se ela come a braquiária, pergunta se ela come essa peixe, olha aqui no campo, a lobeira, o fumo bravo. Não come, porque elas sabem que aquelas espécies são capazes de desenvolverem. Desculpa, Diogo, você não pode essa palavra. Envolver. Eles são capazes de envolver aquele ambiente levando ele para frente. Só que a gente quer tudo para hoje. Quer tudo para hoje. Aí você tem que comprar adubo. Alguém falou, enterra uns troncos lá. É uma estratégia de trazer abundância, de trazer vida para o ambiente. Só que trazer o tronco, você tem que gastar energia, você tem que comprar adubo, você tem que não sei o quê. Então, esse imediatismo do ser humano é que é complicado. Nesse sentido, o ser humano se esquece que tem as gerações vindouras, né? Muita gente fala assim, eu não vou plantar essa árvore não, porque eu não vou colher. Eu não vou colher. Mas por esse pensamento hoje que a gente tem uma legislação florestal, que muitas vezes ajuda, mas muitas vezes atrapalha, que é burra. Porque se os antepassados lá, se o seu tataravô, se o meu bisavô, se todo mundo tivesse tirado as graúnas, garapos, vinhático, as canelas, tudo que eles tiraram, mas tivesse plantado, hoje a gente poderia estar fazendo nossas casas com graúna, com garapa, com tudo, e plantando para que os nossos filhos, os nossos netos estejam também fazendo. Mas não, a gente tira da poupança e não deposita de volta, né? Então, isso aqui é só para exemplificar, né, que esse cuidado, né, da natureza, que a gente pode reproduzir nos nossos plantios. Então, a jabuticaba que a gente vai colher lá na frente, ela está aqui sendo criada, mas ao mesmo tempo, eu posso estar produzindo várias outras coisas que vão estar cuidando ali dela
manter, cuidar ali de coisas que a gente tem interesse de consumir, porque é isso, a gente pode consumir o que a terra dá. Mas se a gente tem interesse de consumir determinadas coisas, a gente vai ter que zelar, cuidar delas. Então, uma forma de financiar isso é a gente plantando coisas de ciclos mais curtos e coisas que vão acompanhar todo esse desenrolar aqui. Então, tem que ter um planejamento. Quanto mais fechadinho esse planejamento, quanto mais biodiversidade e mais fino o manejo, mais sustentável e mais rentável também vai ser essa tarefa. Mas isso também tem um custo. Não vou falar gente, é tudo lindo, maravilhoso. A gente erra, a gente planeja, chega na hora, falta muda, né? A gente passa do tempo do manejo. Então, assim, a gente precisa se aceitar também, né? Aceitar as nossas falhas humanas. Mas quanto mais biodiversidade e abundância a gente traz ali, quando a gente implanta um sistema, mais chance dele dar certo. A natureza, ela se refinou a tal ponto em que se tiver uma sobrinha de energia e tem um raiozinho de sol penetrando ali e não tem ninguém aproveitando, a natureza manda alguém para aproveitar. Nasce uma ervinha lá, uma rasteira, sabe? Um matinho macio lá dentro da floresta, nasce ali para aproveitar. Só que quando a gente faz um plantio no meio da braquiária, de só uma espécie, é óbvio que está sobrando um espaço ali, a natureza não quer desperdiçar a luz do sol é preciosa. Então ela vai mandar muita gente. E quando você faz um canteiro só de alface, é a mesma coisa. Pô, um pé de alface aqui e o outro 30 centímetros do outro, naquele meio ele não é só galera. Então ela começa a mandar alguém para otimizar. Se você está atento a isso, você pode usar essa possibilidade de colocar alguém que você quer. Por exemplo, um milho, sei lá, tem alface, custa você plantar alguns milhos no meio do pé da alface. Ele vai dar uma sombra adequada, vai aproveitar mais o sol. E normalmente, por exemplo, quando a gente faz horta, os outros chegam lá e ficam assim, olha eu vou olhar alface, olha eu vou olhar beterraba. Às vezes o mesmo canteiro que a gente fez no alface, aí às vezes tem beterraba, às vezes tem cenoura, às vezes tem mildoega, tem pé de couve, e às vezes até pé de milho mesmo, com as espinhos, coisas para lá de casa fora, e alguns panos também. Sim, normal. Inclusive, quando eu vou fazer um suco de beterraba, eu entro dentro da horta e falo assim, 7 plantas que aparecer na frente. Aí vai desde grama, tiririca, couve, tançade, voadeira, aí eles falam que é a bororoba verde, mas é gostosa. É descolonizar o sabor, né, a alimentação. A gente realmente precisa abrir a nossa cabeça, até a nossa boca, para experimentar outras coisas que tem por aí. Tem tanto alimento, né, farto. É como eu vejo, peraí. Aí virou bagunça. Aqui. Só para completar, 5 e 7. Tá, já estou terminando aqui. Tá. Então, eu quero mostrar agora fotos de experiências reais, né? Pra gente ver que é possível. Se alguém ainda não teve essa experiência. Bom, só voltando aqui, ó. Então, isso aqui que a gente está exemplificando, tá aqui, ó, nessa linha, né? Que é uma linha de horta. Eu já tenho as frutíferas, né, que vão estabelecer o meu pomar depois. Elas estão aqui no meio, sendo cuidadas, né, pelas hortaliças. Isso aqui é uma paisagem degradada lá em Araponga, na propriedade do João dos Santos, se não me engano, que é um agricultor que muito nos ensinou, né, na agrofloresta. Acho que a maioria conhece ele também. E olha só, 15 anos depois. Então, Já tem mais de 15 anos essa foto, diga-se de passagem. Imagina como é que deve estar lá agora. Lá ele o João dos Santos e a mulher dele é a Santinha, é propriedade do santuário. Então, gente, isso nos mostra. Inclusive, ele participa do grupo de orgânicos de participativa e ele manda café lá para o cooperativo. O café dele, 3 anos seguidos lá, ganhou como o melhor café do Fair Trade do orgânico do concurso nacional. Ele chegou a vender saco de café do leilão lá, R$8.000 a saco. Você vê? E o diferencial do café dele foi exatamente o sensorial que eles detectaram em função da diversidade. E isso elevou a pontuação. E assim, é Só provado como que. exemplo, né? Ele não plantou com o objetivo
objetivo, que era isso e aquilo. Foi uma consequência. E muita coisa a gente tem que ter claro. Não precisa ter, eu vou ganhar dinheiro. Fica tranquilo. Pensa na prosperidade. Dinheiro faz parte. Ele vai vir de qualquer forma. Porque ele vem de várias formas, de diversas formas. Gente, e se a gente for pensar, volta aquela foto lá, uma terra dessa, 15 anos, gente. O que é 15 anos? Para virar ali, no trabalho. Então a gente vê o potencial do ser humano como um catalisador dos processos ecológicos. Mas para isso, o João dos Santos, ele não disse que sabia. Ele foi humilde de perguntar para a natureza, de realmente se integrar com ela e fazer uma experiência em cima de processos ecológicos. Ele foi ali um catalisador, uma enzima, né? Então é esse o nosso papel enquanto ser humano. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente, né, a gente foi selecionado de certa forma. Né? E isso tem um detalhe também. O cara que está colhendo café, manga, banana, mas o que tem naquela coisa? Jussara, nêspera. No ano que o café não dá preço, o que ele tem? Ele tem muito mais estabilidade financeira e soberania alimentar na propriedade dele. Exatamente. Esse é o outro fator. Isso às vezes não é colocado na conta, mas... Não é colocado na conta, porque se você tiver quem mora na pedra sabe disso, um pé de alface que ele quer tem que comprar. Isso aí. Na roça, às vezes, ele produz a serralha, a mostarda, a taiola lá no meio da lavoura. E aquele processo ali vai sair muita mostarda, muita serralha, muita taiola e muitas outras coisas. Isso aí. Isso é saúde. Saúde também. É o que a gente quer, né? É o que a gente precisa. E pode ser muito mais produtivo do que qualquer lavoura tradicional aí. Porque a gente está aproveitando todos os estratos, se não todos os estratos são produtivos financeiramente, mas muitos deles podem ser, e ao longo dos ciclos, né, como você disse, então a gente realmente pode matar a fome do mundo tranquilamente, a gente não precisa de transgênico, não precisa de monocultura, de nada disso, isso é balela, né, é papo para vender mesmo, esse pacotão mesmo que eles querem vender pra gente. Bom, isso aqui é para trazer o seguinte, fizeram uma pesquisa sobre a biodiversidade nas agroflorestas lá da Zona da Mata. Uma coisa que eu achei muito interessante é que em alguns sistemas, floristicamente, né, com agroflorestas biodiversas e tudo mais, tinha espécies nativas que não tinham na região. Então a gente vê o ser humano também como um dispersor de sementes, trazendo, né, a gente vive na Mata Atlântica um cenário de fragmentação mesmo das florestas. Então perde-se propágulos, sementes e tudo mais, que poderiam estar circulando e que não tem mais como. E aí a gente, como ser humano, a gente é um animal zoocórico, que espalha sementes por aí. Então a gente se entender enquanto esse papel, né? E aí a gente pode, então, converter pastos degradados, né, para florestas de alimentos mesmo. E isso é um processo que envolve pessoas, que gera trabalho, que traz vida, que traz relações, né? Então a gente consegue produzir alimento e regenerar ao mesmo tempo, trazendo muita biodiversidade. E biodiversidade que vai para a nossa mesa, que vai gerar soberania alimentar, geração de renda, né, que a gente pode beneficiar. E vai atuar, inclusive, enquanto uma matriz permeável para o fluxo dos animais, né? Então, essas florestas, elas podem funcionar como o que a gente chama na biologia, né, de stepping stones, que assim, entre uma floresta e outra, a gente ter uma matriz de pasto, por exemplo. Como é que um bicho vai fluir de um lado para o outro, levando semente? Não, isso deixa as nossas florestas cada vez mais fragmentadas, cada vez mais isoladas, elas vão morrendo. Porque elas precisam desse fluxo, né, de vida
Dá um pulinho dali, Isso. um pulinho dali, um pulinho dali para chegar lá. Exatamente. Então, a gente ter essa noção também a nível de paisagem é muito interessante, porque é urgente. Então, a gente realmente tem que pegar ferramentas, não só a nível ali, né? A nível de paisagem, recompor a nível de paisagem, porque a degradação é a nível de paisagem. Então, a gente realmente precisa atuar e usar o gado, né? A gente está num ambiente onde tem muita pecuária, né? É a matriz que a gente tem. Então, se a gente consegue trazer processos ecológicos na pecuária, a gente para de ficar agroflorestando lá, sofrendo pra caramba, para tentar recompor ali uma areazinha. Não, a gente usa o gado com a gente, né? Junto com a gente, né? E é isso, né? Então, assim, a gente vai criando também oportunidades, né? Ambientes onde a gente pode ser natureza, não é estar com a natureza, né? Não, gente, é ser natureza. Entender que a gente é bicho. Entender que eu tô plantando ali, uma aranha passa em cima da minha mão e tá tudo bem, que é o que acontece direto. E a galera fica, mas não tem bicho picando, né? Então, assim, não tem. Porque você tá trabalhando junto com eles. É outra lógica, né? E pode compartilhar experiências, né? As crianças podem crescer, né, num ambiente assim, e gerar cooperação entre as pessoas, né? Nos mutirões, nos intercâmbios, em espaços como esse. E é isso. Então, para concluir, a agricultura ela vai muito além de simplesmente produzir alimentos, madeira, né, insumos, para ser realmente um laço. Para criar laços entre as pessoas, né? Laços com a terra, envolver as comunidades, gerar soberania alimentar, restaurar os ambientes, num grande movimento ecológico onde a gente pode ser natureza mesmo. E é isso, gente. Desculpem o tempo. Também desculpa a gente a introdução das crianças, mas é isso. É como a gente pode ser mãe e também, né, contribuir para o movimento. Se o pessoal quiser também perguntar, quem quiser aí ficar um pouquinho, a gente pode ficar um pouquinho aí para... Essas fotos vocês passaram por último ano da casa de vocês? Sim. E são bem desatualizadas, na verdade. Não, gente, não, mas pode perguntar mesmo, quem quiser. Assim, eu vou fazer depois a gente pode prosseguir. Eu queria agradecer a minha Guilherme, assim, que são brothers há muito tempo. E dar um presentinho de certificado, presentinho da comissão organizadora. Obrigada.